E começamos o Abre Aspas com a continuidade de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Caraguatatuba nas eleições municipais de 2020. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e YouTube da SP Rio Mais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Caraguatatuba tem 9 candidatos ao Paço Municipal nas eleições de 15 de novembro. E vamos às regras das entrevistas. Somente 6 candidatos, cujo partido político tem 5 representantes no Congresso Nacional, serão entrevistados de acordo com as regras dessa sabatina e em respeito à Resolução 23.610 de 2019. A entrevista terá 20 minutos de duração, sendo 2 minutos de considerações finais. A responsabilidade sobre a administração do tempo de resposta é inteiramente do candidato. Em razão da pandemia, os candidatos têm a opção de realizar a entrevista remotamente. Com isso, estamos sujeitos a pausas e intervenções da internet. Caso interrupções aconteçam, o tempo será pausado e retomado assim que a conexão for reestabelecida. O candidato de hoje é o senhor José Melo, do PT. Agora, contando já os 20 minutos. Bom dia, candidato, e começamos com um assunto que o senhor coloca como um dos pilares no seu plano de governo, a inovação na gestão pública. Como o senhor pretende realizar isso? Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes aqui da SP Rio Mais. Bom dia, moradores de Caraguatatuba, ouvintes de Caraguatatuba, minha cidade. Sou candidato do PT à Prefeitura de Caraguá. Inovação significa estabelecer uma relação com ciência e tecnologia. Inovar para que o cidadão possa ter os serviços todos na mesma condição, para que todos possam ter acesso a todos os serviços da mesma maneira. Para isso a gente tem que inovar na questão da inovação, tecnologia e fazer da cidade com a juventude, principalmente com a juventude, uma cidade educadora através da educação, cultura e ciência e tecnologia. Perfeito. A pandemia da Covid-19 deve encurtar os orçamentos em várias prefeituras do país, incluindo a Prefeitura de Caraguatatuba. Já a partir de 2021, como o senhor pretende realizar essa equalização no orçamento nesse novo normal, como é considerado aí o período pós-pandemia? Eu acho que não é um novo normal, né? Essa pandemia escancarou a realidade das cidades e do Brasil. Essa pandemia escancarou a realidade do povo brasileiro. Caraguatatuba é uma cidade rica, é muito rica, tem um orçamento de 900 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais, por uma população de 120 mil habitantes. É uma cidade rica com o povo empobrecido. No entanto, nosso programa de governo prevê a criação de imediato de uma bolsa emergencial, através da criação de um banco popular, um banco que vai auxiliar os mais carentes da cidade com empréstimos a juros baixos, e vamos criar uma moeda própria, uma moeda própria chamada Caraguatá. Essa moeda vai circular na cidade como renda básica cidadã. Renda básica Caraguatá. Prefeito e candidato, entrando no tema, claro, do ano, a saúde. Como o senhor avalia as participações dos representantes do Executivo, governador João Dória e presidente Jair Bolsonaro no controle da pandemia da Covid-19? Eu, como já tenho 63 anos de idade, moro com a minha sogra, que tem 86 anos de idade, desde o início, preocupado não só com a gente, mas com toda a população, mantivemos, durante todo esse primeiro período da pandemia, a orientação da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde. Por que isso? Porque eu sou jornalista e acredito na informação, diferentemente do governo Bolsonaro e diferentemente do governo João Dória. A gente sabe a realidade de cada cidade. Caraguatatuba, não diferentemente dos outros lugares,
escancarou, principalmente para o turismo, a chegada de milhares de pessoas aqui durante feriados e temporadas. Isso fez com que a pandemia se alastrasse. Hoje já são mais de 100 pessoas que perderam suas vidas aqui em Caraguatatuba. É lamentável uma situação como essa. Portanto, eu defendo que siga as orientações da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, e críticas a gente sempre vai fazer a esses governos que descumprem essas orientações. Perfeito. A gente já avaliou as participações do governo estadual e também o governo federal. Agora perguntando do governo municipal. Caraguatatuba tem cerca de 2.500 casos e mais de 100 mortes pela Covid-19. Como o senhor avalia o trabalho da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, da atual gestão, no combate à pandemia do Covid-19? É muito triste a gente saber que, por conta da questão econômica, né, a cidade acabou relaxando um pouco no controle da pandemia. Isso fez com que esse número enorme, para uma cidade com 120 mil habitantes, chegasse a esse número tão terrível, né, de mais de 100 mil mortos. Então, lamento, porém, acredito que se não fosse o Sistema Único de Saúde, que muita gente sempre criticou, e nós do PT sempre defendemos, o SUS como a porta de entrada e um modelo de saúde pública público, e que foi muito bem avaliado, está sendo muito bem avaliado. Se não fosse o SUS, a pandemia teria sido muito pior aqui no Estado e no Brasil. Perfeito, candidato, e claro, sempre muito importante a educação. Caraguatatuba teve em 2017 e 2019 nota acima da média no IDEB para o 5º ano do ensino fundamental. Como o senhor pretende continuar esse crescimento, sabendo que 2020 foi um ano quase paralisado na educação? Primeiro eu queria dizer que a minha candidata a vice-prefeita, a Maíra, ela é do Instituto Federal. O Instituto Federal, para quem não sabe, o IF, é um programa da presidenta Dilma e do presidente Lula, nos governos do presidente Lula. E hoje o Instituto Federal aqui de Caraguatatuba está entre os melhores institutos, as melhores instituições escolares do Brasil e do estado de São Paulo. Lembrando que, só para dizer que a importância que nós damos à educação, ela é excepcional, né? E no nosso programa de governo, nós vamos vamos retomar a escola em período integral e vamos criar 3 CEUs, Centro Educacional Unificado, que já deu certo na cidade de São Paulo. Eu trabalhei no governo do PT na cidade de São Paulo, quando a gente instituiu 21 CEUs, que são centros de excelência para a educação em período integral para toda a população. Um na região norte, próximo de Massaguaçu, na região mais carente do Getuba, outro no centro e outro mais na região sul, próximo do Perequê, onde a gente possa atender todas as crianças e nenhuma criança vai ficar fora da escola. Ainda sobre educação, mas também sobre o funcionalismo público, em seu plano de governo, o senhor fala sobre elaborar um novo plano de carreira para os professores da rede municipal de ensino. Como deve ser feito esse plano de carreira e sabendo que em 2021, ano que vem, os aumentos salariais estão barrados e as novas contratações também estão barradas no setor público em todo o país? Acho que boa parte da população sabe como é que o governo do PT faz. Eu já trabalhei em várias gestões municipais, inclusive em São José dos Campos, no governo da prefeita Ângela Guadagnin, e desde aquela época, o que a gente mais faz é ouvir a população, ouvir os trabalhadores, ouvir todos aqueles que merecem ser ouvidos e querem ser ouvidos. Portanto, a gente sabe como fazer isso, através do orçamento participativo. E essa decisão vai ser uma decisão da população junto com a gestão pública. Vamos valorizar sim o trabalhador, vamos valorizar sim, até porque somos do Partido Trabalhador. Eu tenho marcado já uma reunião no dia 27, dia 28 é o dia do funcionário público. Eu quero deixar claro aqui que todo funcionário público vai ser muito bem avaliado e a gente vai ouvir muito toda essa categoria que faz o município caminhar. Perfeito, candidato. E Caraguatatuba cria muitos empregos na alta temporada aí de verão. Porém, muitos deles são temporários.
Quais as propostas que o senhor tem para a geração de emprego e renda na cidade? Acho que nesse período eleitoral aqui em Caraguatatuba, a gente tem horário eleitoral no programa de rádio. E a nossa campanha tem sido uma campanha de rua, como a gente sempre fez. Nós somos um partido de rua, nós somos um partido que está junto da população. E nós temos um material com toda a qualificação dos candidatos, meu, da Maíra, dos nossos 13 candidatos a vereadores e vereadoras. E uma das coisas que faz parte do meu currículo é que eu pude trabalhar com muita honra no governo do presidente Lula, no Ministério do Turismo. E quando chegamos no Ministério do Turismo em 2007, 2008, a gente criou no Ministério do Turismo o primeiro Plano Nacional de Turismo. Até então o Brasil não tinha um plano de turismo. Então a gente sabe como fazer um plano de turismo. Só dando um exemplo, que naquela época nós criamos um programa chamado Viaja Mais, Melhor Idade. Fora da temporada a gente pode fazer muita coisa para a terceira idade, que vai gerar emprego e renda fora da temporada, dos mais velhos e para quem mora aqui poder trabalhar e ter uma renda melhor. Agora, com cerca de 10 minutos no relógio, vamos falar de segurança. A Prefeitura é responsável pela gestão da GCM, a Guarda Civil Municipal, e também pela atividade delegada da Polícia Militar. Se eleito, como sua gestão cuidará destas corporações? A GCM realmente é uma necessidade, né? E a atual gestão criou um concurso público que já está em andamento, já estão chamando os guardas municipais, mas na minha visão, como humanista que sou e o meu partido, a gente sabe que a importância da Guarda Civil Municipal não é para reprimir, é uma Guarda Civil para estar junto do povo, para poder informar, agilizar, conversar e dar uma segurança maior em relação à comunidade. A GCM vai trabalhar junto à comunidade. E junto à Polícia Militar, vamos fazer uma integração com todas as forças políticas para que a gente possa trabalhar não só no enfrentamento ao crime, mas na prevenção e na educação para que a gente possa diminuir o número dos crimes e da violência na cidade, que é tão propalada como a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Eu acho que só dessa forma a gente vai poder realizar uma segurança, e é o que a população mais deseja. Uma segurança, mas sem a polícia batendo ou agindo de forma mais violenta. Nós vamos pensar numa polícia humanizada, uma polícia que converse com a população e que com educação, cultura, lazer para os jovens a gente vai virar esse jogo e Caraguatatuba vai ser segura para toda a população. Senhor José Melo, atualmente todas as cidades do Vale do Paraíba lidam com um impasse na mobilidade urbana. Aliás, passagem barata e justa no transporte público, a diminuição do repasse às empresas, além aí do alto custo de manutenção da frota. Como o senhor lidará com isso? Caraguatatuba é conhecida como uma cidade que tem um transporte muito ruim. A maior parte da população considera esse transporte ruim, principalmente os moradores daqui. Os turistas não vêm, mas o transporte público é muito ruim. Em primeiro lugar, nós vamos acabar com o monopólio da empresa que tem hoje um monopólio aqui em Caraguatatuba. E no nosso programa de governo está escrito lá, a gente registrou, a gente vai fazer tarifa zero para todos os moradores de Caraguatatuba. O morador de Caraguatatuba não vai pagar transporte. E nós vamos criar uma empresa municipal de transporte, o que é possível fazer. A gente tem experiência de outros lugares, como Maricá, no estado do Rio de Janeiro, que é um exemplo para nós, os petistas e os governos petistas. E a gente sabe que onde o PT governa dá certo. Perfeito. Ainda sobre a mobilidade urbana, em seu plano de governo, o senhor fala que pretende criar um sistema de emplacamento de bicicletas e instalar serviços como rede Wi-Fi e carregadores de celular nos pontos de ônibus. Fale mais sobre estas propostas. Isso é uma coisa muito interessante. Sobre o meu currículo ainda, né, eu pude trabalhar no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação.
E a questão da ciência, tecnologia e inovação com o Instituto Federal aqui em Caraguatatuba, a ETEC e aqui em São Sebastião, a gente pode inovar muito em relação à inovação, ciência e tecnologia, colocando chip nas bicicletas, nos pontos de ônibus a gente ter a Wi-Fi que funcione de verdade, porque o que se tem por aí hoje não funciona. Então nós vamos fazer efetivamente, através da ciência, tecnologia e inovação, um sistema que possa dar mais segurança. Não sei se vocês sabem, mas a população, um dos maiores problemas da segurança aqui em Caraguatatuba é roubo de bicicleta, né? Tem muito roubo de bicicleta. Por isso a gente pensou nesse sistema unificado, um sistema de tecnologia que a gente possa identificar e dar mais garantia a quem usa o transporte, e o transporte, boa parte do transporte da mobilidade urbana aqui é através da bicicleta. Aliás, é um outro assunto que a gente vai fazer como São Paulo, fazer ciclofaixas e ciclovias que dê mais segurança para todos os moradores, principalmente da periferia, não só na orla, como hoje a gente tem uma ciclovia razoável. Perfeito. Constantemente a principal entrada de Caraguatatuba, a rodovia dos Tamoios, vem aí sofrendo interdições em razão do acúmulo de chuva. Se eleito, o senhor pretende mudar o diálogo com a concessionária que administra a rodovia? Com certeza, né? No governo a gente vai poder efetivamente conversar com o governo estadual, né, que é responsável por essa obra, não só a empresa, mas essa obra é uma obra do governo do estado que já está aí há anos, né, e que tem prejudicado não só o turista, mas sim toda a questão do transporte, a logística de abastecimento da cidade, a logística de quem precisa subir para São José dos Campos, para Taubaté, para Jacareí, muita gente que precisa da saúde em relação a centros de diagnóstico como Jacareí, que tem uma oncologia muito forte, e a gente sabe que a saúde aqui encaminha para essa região, e muitas vezes muitos pacientes ficam parados na serra durante muito tempo por conta dessa obra. Mas vamos sim conversar e de imediato, ganhando as eleições, já vamos procurar o governo do estado. E sobre o olhar dos programas de assistência social, como deve ser sua atuação nesse quesito na cidade e o que pretende mudar em relação à assistência social da atual gestão, se eleito? Eu sou um grande defensor do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A gente pretende melhorar e efetivar essa relação do SUAS, que hoje deixa um pouco a desejar, mas a gente acredita que o Sistema Único, assim como o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, deve ser retomado como ele foi criado, unificando toda a rede de assistência num único serviço, que a gente possa efetivamente ter o controle e melhoria desse serviço na cidade. Perfeito. No começo da nossa entrevista, o senhor falou sobre uma moeda da cidade. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais desse detalhe, que a gente ainda tem um tempo ainda no cronômetro. Detalhe um pouco mais de como vai funcionar essa moeda que o senhor propôs aí, uma moeda interna, é isso mesmo? Isso, exatamente. E exemplo disso maior é a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, que é administrada pelo Partido dos Trabalhadores há 3 mandatos. Lá, a moeda se chama, agora fugiu o nome, Mutunga, e aqui a moeda vai se chamar Caraguatá. O que significa uma moeda local? É uma renda que é possível fazer através dos recursos públicos, a gente poder criar um banco e uma moeda para circular dentro da cidade. As pessoas vão ter uma espécie de um cartão, e com esse cartão ela vai poder comprar, ela vai ter um auxílio da prefeitura, e com esse cartão ela só vai poder comprar aqui, né? Ela não vai poder sair para as outras regiões para gastar. Então o dinheiro vai circular aqui e a economia vai melhorar na nossa cidade. Perfeito. E você acompanhou a entrevista com o candidato à prefeitura de Caraguatatuba, senhor José Melo, do Partido dos Trabalhadores. Douglas? Exatamente. Agora o senhor tem aí os 2 minutos de considerações finais no relógio. Quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui e saber que muitas pessoas aqui em Caraguá e na região estão nos ouvindo.
e dizer que o Partido dos Trabalhadores tem um programa de governo que está registrado no cartório, tem quase 60 páginas, é um programa robusto, que nós estudamos durante muito tempo, com a Maíra, que é do Instituto Federal, outros professores do Instituto Federal, com a sociedade, discutimos durante muito tempo esse programa de governo. E a própria sociedade organizada aqui de Caraguá já reconhece que o nosso programa de governo é o mais bem escrito, mais bem elaborado, que tem propostas concretas. E lá tem como se faz, como vamos fazer e de onde vão vir os recursos. Como eu disse aqui no início, Caraguatatuba é uma cidade rica, 900 milhões de reais, quase 8 mil reais per capita. Isso dá para fazer muita coisa. Eu já trabalhei em gestão em que era 1 por 1, e a gente realizou coisas fantásticas, como criação de UPAs, os céus, enfim, mudamos a cara de várias cidades. Então é possível mudar a cidade com os recursos próprios, os royalties do petróleo que temos aqui, e fazer as cidades, como diz o nosso slogan, ser feliz para toda a nossa gente. É necessário valorizar o caiçara, valorizar a cultura caiçara, valorizar a educação, saúde, mas o mais importante é a retomada da alegria do caiçara ter a oportunidade de voltar a ser feliz. Perfeito, a SP Rio Mais agradece a disponibilidade do senhor José Melo, do PT, conceder essa entrevista e, claro, deseja uma boa sorte ao senhor.